eu iria começar, já para dar as boas-vindas. Muito obrigado por participarem nesta sessão também. Esta vai ser um programa diferente, vai ser gravado portanto, eu iria de seguida passar para o Vítor, que iria fazer o ponto da situação do ciclo 5 de pilotagens. Está bem? Portanto, Vítor, vou-te dar agora o microfone para poderes falar. Ok, obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Estamos mais ou menos a meio deste ciclo 5, no que diz respeito à implementação do iTech nas escolas, em sala de aulas. Penso que tem sido feito um bom trabalho, há imensas partilhas no Moodle, elas são boas em quantidade e são boas em qualidade. Apesar de haver algumas dificuldades com algumas tecnologias, as pessoas têm sido capazes de resistir e de experimentar uma e outra vez para resolver essas mesmas dificuldades, e portanto o nosso muito obrigado por essa persistência. Até o momento temos 8 professores identificados com atividades de aprendizagem no Composer, e depois temos mais alguns que eu não consigo identificar porque não puseram o nome e a sigla da escola a seguir portanto, ao título da atividade de aprendizagem. Por vezes não o fizeram numa língua, portanto não o fizeram em português, fizeram no inglês, outras vezes não o fizeram em nenhuma das duas línguas. Eu vou já explicar como é que se faz essa mudança de língua, porque é uma questão de pormenor, mas é uma questão importante depois para quem acede às atividades de aprendizagem no domínio público. Em relação às histórias de aprendizagem, só temos uma. Portanto, eu agradecia que tentássemos pôr mais histórias de aprendizagem no Composer, até porque a parte das histórias de aprendizagem funciona melhor do que a parte das atividades de aprendizagem. Portanto, é mais rápido, sendo que ainda é um pouco caracol, mas está mais de acordo com os tempos, com esta rapidez que exigimos às tecnologias hoje em dia. Houve um feedback da European Schoolnet às atividades de aprendizagem, história de aprendizagem que nós constituímos. O feedback em geral foi bom, gostaram muito de algumas atividades de aprendizagem, gostaram bastante da história de aprendizagem. Agora, fazem duas sugestões que gostaria de partilhar com vocês. A primeira é que o ensino devia ser mais personalizado, isto é, as atividades de aprendizagem deviam indicar que o processo de ensino-aprendizagem tinha em conta a personalização do processo, porque, dizem eles, na maior parte dos casos, as atividades de aprendizagem apresentam esse processo como se ele fosse dedicado a grupos muito homogéneos. E, portanto, como em geral se parte do princípio que os grupos são, pelo menos, relativamente heterogéneos, e, portanto, gostavam que se houvesse esse cuidado de referir que o ensino é bastante personalizado. O que me parece é que, naquilo que eu tenho visto dos vossos trabalhos, nos sites, nos blogs, eu penso que vocês fizeram tiveram esse cuidado de personalizar o ensino. Só que, por vezes, nas atividades de aprendizagem isso não aparece descrito, não é? E, portanto, eles querem, se for possível, fazer pequenas alterações, uma frase aqui, outra frase ali, que indique precisamente essa personalização, seria ótimo. Outro aspecto que eles referem que devia ser melhorado é a questão do trabalho colaborativo. Isto é, eles dão muita importância a essa dimensão pedagógica. Na atividade de aprendizagem do ponto colaborativo, portanto, as indicações que tínhamos da European Schoolnet é que aquilo tinha que ver com a partilha europeia e quase transeuropeia daquilo que cada um dos países tinha feito. Ora, eles agora vêm-nos dizer que o trabalho colaborativo também se prende com aquilo que se vai realizando ao longo de todo o processo em situação em contexto de sala de aulas. E, portanto, se for possível também referir a essa ideia da colaboração, ela tem existido, por aquilo que eu tenho visto do vosso trabalho, ela tem existido, mas era só dar pequenos ênfases nas atividades de aprendizagem que forem construindo, desenvolvendo, por escrito, nesse documento que fica depois para eles analisarem, que refiram essa importância do trabalho colaborativo.
Entretanto, Portugal foi escolhido para mais um case study, tem a ver com o Widget Store, mas depois o Fernando falará disso, bem como de uma nova versão também da Widget Store. O que é que eu iria fazer com vocês agora, se não se importam? Iria fazer uma espécie de visita guiada ao Composer. Como é que é possível colocar lá as atividades de aprendizagem dentro daquele ambiente então, que todos nós conhecemos, mas ainda assim sendo capaz de as colocar e de as tornar pública. E, portanto, eu vou partilhar o Composer aqui no meu ecrã. Digam-me só depois se o conseguem ver. Se não conseguirem ver, portanto, o ecrã do meu computador e todo o processo de trabalho dentro do Composer, digam-me, por favor, por chat, está bem? Não sei se estão a ver, se alguém não está a ver. Bom, creio que toda a gente está a ver então o meu... ok, a Silvia disse que está ok. Ok, a Carlos Jesus, Liliana, Carlos Cunha, ok, bom, ok, muito bem. Então vamos lá. Eu já entrei com o meu... desculpem, não era verdadeiramente... Não era este. Este era um documento, isto era para o plano B. Este era para o plano B. É um documento, aliás, que temos no Moodle. E agora sim o Composer. O site do Composer, eu já entrei com o meu login. Estou aqui a falar, desculpem. Então, estamos aqui, eu já fiz o login, Victor, e vamos então aqui. Há duas possibilidades, ou compomos uma atividade de aprendizagem a partir do início, aqui vamos aqui a este campo, ou então vamos buscar atividades de aprendizagem que já existam e vamos trabalhar e editá-las. Vamos trabalhar dentro delas. Era essa a proposta, vocês trabalhariam a partir das atividades de aprendizagem que nós tínhamos proposto, até porque o campo pedagógico, ou grande parte do campo pedagógico, servia para muitos anos, muitas disciplinas, diferentes currículos, e portanto tivemos esse cuidado de o fazer de uma forma bastante abrangente para que servisse ao maior possível de professores. Eu estou aqui depois, então, já nas atividades de aprendizagem, eu estou a trabalhar com a língua, em princípio estou a trabalhar com a língua inglesa, e aparecem-me aqui uma série de atividades de aprendizagem que eu sei, em princípio, que são nossas, porque têm a bandeira portuguesa, mas... Estão a ver, não é? Não, já não estamos a ver. Ah, não? Não. Não estão a ver? Não, só aqui, Vitor. Ah, é? Então só me estão a ver a mim. Já não estão a ver, então o que é que aconteceu? Mas viram toda aquela parte da entrada nas atividades de aprendizagem, certo? Já não vimos há um bocadinho. Que chatice. Eu vou voltar a fazer aqui uma captura de ecrã para ver. Ele já não permite, não. Deixa-me cá fazer aqui uma nova captura de ecrã para ver agora, iniciar. E agora estão a ver? Ecrã preto. Ecrã Já. preto? Agora já estão a ver. Já estão a ver agora? Sim, Vitor, agora já se vê. Ok. Desculpa lá. Ok, então vamos lá. Estamos aqui as histórias das atividades de aprendizagem. Eu sei que elas são nossas, em princípio, têm bandeira portuguesa, embora outros países, por uma questão de vontade de emigrar, pudessem ter feito. Agora, por exemplo, nesta primeira aqui, eu não consigo saber de quem é, porque lhe falta precisamente a sigla da escola e o primeiro e o último nome, e portanto eu não sei de quem é. Quando entramos aqui, o que eu posso fazer é pegar, vamos supor que eu teria ido ver, não vamos fazer isto porque isto demora algum tempo e portanto poderíamos imprimir coisas. Teria ido ver esta atividade de aprendizagem e depois copiaria essa atividade de aprendizagem para a minha secção, que é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer esse copy.
Portanto, neste momento ela está no meu espaço privado, eu agora posso editar aquilo que eu quiser. Portanto, a partir deste momento, esta atividade de aprendizagem passa a ser minha. Eu posso editar, o que eu aconselho para que ela seja visível depois era que se pusesse aqui o nome. Eu aqui consigo ver que ela é da colega Carla Valentim, porque ela pôs, quando gravou em português, na linguagem em português ela pôs, estão a ver aqui, no português ela pôs a Carla Valentim, mas no inglês ela não pôs. Portanto, no espaço público, quando aquilo aparece com a língua inglesa e eu não mudo para a língua portuguesa, não aparece a autoria, porque ela só pôs naquilo que fez em português. Portanto, eu aconselho sempre a pôr no português, e no caso de fazer em inglês também pôr no inglês. Portanto, eu aqui faria a edição, faria a mudança desta parte, que é uma parte de apresentação, iria aqui à descrição, esta parte da descrição que, como vos disse, é uma espécie de plano de aula e, portanto, aqui faria então aquilo que iria dar como plano de aula ou, melhor ainda, como plano de atividade. Neste caso aqui da Carla, talvez este plano de atividade esteja pouco desenvolvido e talvez aqui em cima esta apresentação, que eles indicam que deve ter no máximo 2 linhas, esteja demasiado desenvolvido. Tem um pouco mais do que isso. Mas pronto, isso é uma questão depois vocês de adequarem esta situação ao vosso contexto particular. Depois escolheria aqui as competências, as capacidades para o século XXI que queria desenvolver com esta atividade. Fazia aqui, selecionaria, neste caso são 3, podia ser uma, podia não ser mais. Esta dimensão aqui é uma dimensão quase estritamente de operacionalização pedagógica, o que é que nós podemos esperar, o que é que os estudantes podem esperar, como é que se avalia, etc, etc. Eu acho que aquilo que nós fizemos em geral nas nossas atividades de aprendizagem servem para quase qualquer tipo de atividade de aprendizagem, porque isso tem a ver com um modelo quase pedagógico-didático de curso da atividade e, portanto, com uma ou outra alteração elas servem perfeitamente. E depois entramos então aqui no campo da tecnologia, o meu colega Fernando Rui Campos, dentro em breve, dar-vos aqui algumas indicações. Agora, pequenas nuances que trazem os ditos problemas. Aqui neste campo que tem que ver com a questão da linguagem. A questão da linguagem é importante porque se nós não pusermos o português, se pusermos só o inglês, acontece-nos aquilo que apareceu há pouco. Ela não vai buscar o português e, portanto, eu não sei de quem é a atividade de aprendizagem. Ou, noutros casos, nós pondo apenas em português e depois não pondo a seguir em inglês, há uns campos que desaparecem. Portanto, é preciso trabalhar aqui com a linguagem. Sempre que aparecer qualquer problema, ou porque não aparece, ou porque é difícil de editar, etc., etc., experimentem mudar de língua. E como língua mãe, convinha que pusessem em português, porque trabalhassem na edição, na reedição das atividades de aprendizagem em português. Porque assim, quando nós formos à parte pública das atividades de aprendizagem e pusermos a língua portuguesa nas atividades públicas e procurarmos atividades de aprendizagem, todas elas vão aparecer. Deixem-me só mostrar-vos aqui como é que... agora já está aqui a fazer o respectivo, já está aqui com a respectiva lentidão, vamos ver se ele consegue entrar, conseguiu entrar. A mudança da linguagem aqui, eu acho que aqui estava a trabalhar com língua inglesa, exatamente. Se eu mudar para português, vão ver que há uma série de... Há outro tipo de filtragem, a seleção das atividades de aprendizagem faz de outra forma, e portanto eu já tenho aqui mais coisas. Tenho aqui, por exemplo, a atividade de aprendizagem da Carla Valentim, que há pouco não aparecia aqui referida como tal, agora já aparece. E, portanto, esta parte da linguagem é bastante importante. Portanto, e agora aparecem todas aquelas que foram editadas em português, ou reeditadas em português com a língua-mãe portuguesa, e todas as outras que pessoas traduziram, acharam que traduziram,
mas todas aquelas que têm alguma referência a Portugal. Aquelas que são efetivamente vossas vão-vos aparecer com mais um campo, que é este campo de poderem apagar. Portanto, estas foram aquelas que foram editadas por nós e por isso nós podemos apagar. Todas as outras que foram editadas por colegas portugueses, só aparecem estes 3 campos, de ver, poder copiar para as minhas atividades privadas e depois poder-as editar, ou então de este campo aqui que entretanto não funciona. Vamos só às histórias de aprendizagem, aqui em cima. Nós temos as atividades de aprendizagem, as histórias de aprendizagem, que é o campo que em Portugal menos preenchemos. Nas atividades de aprendizagem, portanto, esta foi aquela que nós fizemos aqui. Ela tem uma... Podemos vê-la. Portanto, aqui o que aparece no público aparece uma pequena descrição da atividade de aprendizagem, depois ela está bastante desenvolvida quando entramos, e aparecem todas as ligações, articulações que se fizeram entre a história de aprendizagem e as atividades de aprendizagem. Porque não nos podemos esquecer que não há atividades de aprendizagem sem história de aprendizagem e vice-versa. Quer dizer, pode haver uma história de aprendizagem, mas se não houver atividades de aprendizagem, significa que aquela história de aprendizagem não foi lecionada. Percebem? E o contrário também é válido, aliás, quase até mais necessário. É que parece que não pode haver atividades de aprendizagem sem história de aprendizagem. É porque logo no Dream, logo a abrir, diz-se é contar a história de aprendizagem aos alunos. E por isso só haver aqui uma história de aprendizagem para além da nossa, que é da colega Helena Capela, faz assim um bocadinho cria assim um bocadinho de quase não senso. E, portanto, eu sei que vocês têm a história de aprendizagem, mas vejam se a conseguem colocar aqui. Verão que este campo das histórias de aprendizagem funciona melhor do que o campo das atividades de aprendizagem. Agora vamos só entrar para vos mostrar como é que se faz depois a ligação entre a história de aprendizagem e as atividades de aprendizagem. Tanto mais que vocês podem parasitar atividades de aprendizagem, ou seja, vocês podem criar uma história de aprendizagem e depois verificar que há atividades de aprendizagem construídas por colegas que se adequam à vossa história de aprendizagem e, portanto, vão buscá-las. Aliás, a ideia do trabalho colaborativo e de partilha é um dos fundamentos do high-tech e, portanto, estas ferramentas estão vocacionadas para isso. Ela está agora aqui na dimensão mais lenta. Ok. Uma pequena descrição, o nome, se puderem pôr o ano a que se refere, agradecia, foi uma das sugestões também, que não foi um pedido que a European Schoolnet nos fez outro dia, de pensar a idade a que destinamos as nossas atividades e histórias de aprendizagem. Depois aqui uma descrição, que é uma história de aprendizagem, uma descrição relativamente longa, da colega Helena Capela é mais curta, mas está ótima. E depois aqui escolhem-se as atividades de aprendizagem. Vocês carregam e têm todas as histórias de aprendizagem que estão nas histórias de aprendizagem aparecem aqui. E vocês selecionam-nas. E podem selecionar aquela que vocês colocaram lá, ou podem selecionar de um colega que conhecem ou não conhecem. E, portanto, fica articulada a história de aprendizagem com as atividades de aprendizagem, quer elas estejam diretamente vossas ou não. E assim se consubstancia a ideia de um trabalho colaborativo, de um trabalho de partilha. Muito bem. Eu agora estou disposto a ouvir dúvidas que possam ter em relação ao funcionamento do Composer. Dúvidas, não sei se têm... Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Olha, eu não é propriamente dúvida. Eu agora ultimamente não fui tentar outra vez introduzir a atividade a perguntar. Sim. Mas tinha tentado antes e já tinha falado entretanto com o Fernando e já voltei a tentar. E não consegui, já voltei a tentar depois de falar com o Fernando e fazer o que ele disse,
E ele estava-me a dar sempre aquele erro de estar muito tempo a rodar e depois de me dizer o get away, error 500 e tal. Não sei se o Fernando sabe se isso já foi resolvido. Olá, Viva. Já enviei essa informação, estou a aguardar que me respondam, porque eventualmente é qualquer coisa que possa estar escrita, não sei o que também, que também não identifico nada de especial, ou no widgets, ou qualquer coisa que esteja a dar esse erro. Portanto, estou a aguardar. Assim que tiver alguma notícia, darei notícia também. Ok. Darei novidades. Ok. Ok, então estou a ver aqui uma pergunta da Liliana, entretanto, que ela escreveu no chat. Liliana, é assim, agora, desculpa lá, podem falar todos agora. Ok. Tudo ao modo. Liliana. Quando estou a fazer a descrição da atividade, se eu nessa parte da atividade usar alguma coisa, por exemplo a Drive ou utilizar Poplet, como é que ou melhor, eu tenho que puxar esse widget para dentro da descrição, ou não? É isso que eu não... O team-up aparece lá por defeito. Sim. Como é que eu coloco outros? Sim, o Fernando Campos já vai falar nisso. Um pouco sobre isso. Em relação à história geral, que só editámos as atividades, penso que sempre, se calhar não ficou totalmente claro, pelos vistos não, mas era a história da aprendizagem também. Pois eu pensei que era geral e que nós só fazíamos... Ótimo, Liliana, ótimo se podem ficar com a nossa história da aprendizagem, não é? Não, eu vou fazer. Eu fiquei com a ideia que a história era geral, pronto, que tinha sido naquela reunião que eu não estive presente e que agora nós só editávamos as atividades propriamente ditas. Então, ela é geral, se ela servir, ótimo. Se servir só uma parte, ótimo, copie para o seu campo e edite aquilo que percebe. Nós tentamos fazer uma história o mais abrangente possível, que desse da matemática, da física, etc, mas penso que não conseguimos abarcar todas as possibilidades curriculares. Em relação a personalizar as nossas histórias, sim. Podemos ou devemos referir, por exemplo, se tivermos alunos com necessidades educativas ou já é demasiado específico, por exemplo? Não, isso é ótimo, parece-me ótimo, Liliana. Referir que para alunos com necessidades educativas se fez um pequeno, uma pequena que a especificidade curricular, uma atividade dedicada. Tá bom. Ok, a Liliana fez aí uma pergunta que é relacionada com o Composer e com o Widget Store. Eu, sobre o Widget Store, irei falar um pouco mais tarde. No entanto, ainda não está corrigida aqui uma situação relativamente aos widgets e ao Composer. No entanto, é possível, ou pelo menos era possível, estava agora aqui a entrar, é possível, digamos, colocar lá algumas indicações. Houve também agora a transição, digamos, para a nova versão, portanto eu chamo-lhe de versão 2, embora não seja esse o número, mas houve uma mudança de versão. E, portanto, é natural que, se for a opção de introduzir os widgets, se não conseguir introduzir o widget, diga-me porque eles não estão ainda a comunicar corretamente. Mas eu gostava de saber se estava a fazer bem. Portanto, quando eu fiz a atividade, por exemplo, uma muito específica no Explore, eu criei um Scoopet, é um widget. Sim. Como é que eu agora, nessa atividade, coloco o Scoopet propriamente dito? Já está na descrição, não é? Mas agora como é que eu junto esse item? Esse item. Se não tiver nenhum campo específico para isso, pode referir só qual é que é o widget que está a utilizar. Ok. Na descrição. Exatamente. Ou seja, se não for possível
adicionar, não é automaticamente, isto aqui é tudo manual, não é? Pois. De qualquer das formas, eu já vou explicar mais à frente, okay. Porque nós, como vamos ser um estudo de caso relativamente ao widget e ao widget store, temos aqui uma estrutura que eu irei explicar precisamente para responder a essa pergunta, está bem? Okay. Que não está diretamente ligada portanto, ela não está diretamente ligada à parte, digamos, do Composer, é um bocadinho independente do Composer, mas está ligada às atividades de aprendizagem e, portanto, às Learning Activities e vai existir uma forma de registar isso que eu depois passarei mais tarde a explicar. Portanto, tem que, portanto, vai existir tipo um Google Drive, que era um antigo Google Docs, não é? Que já foi, aliás, preenchido no ciclo 4. Não sei se recorda, nem todos na altura nem todos os participantes, nem todos os colegas fizeram isso, mas a maior parte sim, e portanto vai existir um campo específico para cada uma das atividades e aí colocam isso, ok? Portanto, pelo menos aí obrigatoriamente, porque vai ser o sítio onde vai ficar estruturado as atividades de aprendizagem e os widgets respeitantes a essa atividade de aprendizagem. No caso de ter mais que um, também pode colocar mais que um, colocando o código e a designação, basicamente. Depois também vamos ter, mas eu depois passaria, não sei se o meu colega Vitor, se calhar, ele já terminou, e até poderia já eu falar um bocadinho dessa parte. Portanto, eu agora iria, não sei se têm mais perguntas sobre o Composer. Pronto, também se tiverem mais depois podemos por mail assim ver isso. Eu iria passar aqui ao Widget Store e ao People and Events. Uma vez que comecei a falar do Widget Store, vou continuar. O People and Events era só para mostrar aqui alguns aspectos. Ora bem, então relativamente à parte do Widget Store, há algumas novidades. Olá, Viva, está a chegar agora. Há algumas novidades. Em termos de funcionamento global, ele é o mesmo, ou seja, a estrutura é a mesma. No entanto, devido a indicações que foram sendo recolhidas, digamos, ao longo do tempo, elas portanto, foi feito um conjunto de alterações e que vão, por assim dizer, alterar ligeiramente a forma como as coisas estão organizadas. Portanto, neste momento, não sei se têm ideia como é que era, ou se recordam ainda, como é que era a parte do Widget Store anterior, mas na nova versão há algumas alterações, nomeadamente a nível da possibilidade de edição por parte do criador. Neste momento é possível, e eu vou aqui tentar partilhar com os colegas vou tentar entrar e depois vou tentar somente do Widget Store, vou entrar com o meu login e depois vou tentar partilhar o ecrã. Isto é um bocadinho demorado. Isto é muito, mas assim que eu tiver. Ok. Partilhar ecrã.
e vou para este ecrã. Penso que já estarão a ver o ecrã do Widget Store. Ele basicamente mudou o layout. Vão reparar que os ícones neste momento já estão maiores e antes de fazer login, este é o aspecto que o sistema tem assim que eu entro dentro do Widget Store. Eles têm os most recent, no fundo são os últimos widgets que foram introduzidos, e têm a opção All Widgets, ou seja, todos os widgets que estão disponíveis. Isso basicamente era o que já estava. No entanto, há aqui algumas novidades. Por exemplo, em termos de organização, ele está agora organizado por categorias. Isto não existia anteriormente. Neste momento, o que é que acontece? Os widgets que estão visíveis, nem todos estão categorizados ainda e, portanto, esta pesquisa neste momento é um bocadinho difícil, mas a ideia é que no futuro, quando se criarem os widgets, se incluam também, por exemplo, sobre quais são os temas e, por exemplo, se eu tiver aqui entre as várias idades, eu consigo selecionar a parte digamos, dos widgets que existem e que estão classificados para as várias idades. É evidente que eu, se classificar aqui ou se fizer todas as indicações, nem todos os widgets aparecem, pela simples razão que são widgets pré-versão, digamos, 2.0 e, portanto, muitos deles não tinham essa indicação. Temos também aqui os favoritos e nos favoritos, neste momento, não aparece apenas os favoritos de outros utilizadores. Portanto, eu, se quiser, vou aqui aqui ao Roger Boemer e posso, deixa cá ver, e posso ver que favoritos é que existem. Isto é um bocadinho lento, se calhar deixamos os favoritos para depois, mas em princípio deverá existir essa possibilidade. Ora bem, aqui tem que se fazer login para eu conseguir perceber. Aliás, já estou em login e estou em categorias e estes são os meus favoritos. Desculpem, são os meus widgets aqui. E portanto, hão de reparar que deste lado tem um conjunto de opções que anteriormente não existiam. Portanto, essas opções são, por exemplo, uma delas muito interessante, que é a possibilidade de eu publicar ou não o meu widget. Vamos imaginar que eu penso que crio um widget, mas que esse widget não está a funcionar ou eu não quero que ele, por uma razão ou outra, que ele fique público. Ora bem, eu se não ativar aqui esta opção de Publish, ele não irá aparecer para ninguém. Portanto, aparece para mim nos My Widgets, mas depois ele não ficará disponível para outros, nomeadamente para os alunos. Não é? E tem também outra opção que não existia anteriormente, que é o visualizar. Eu, se fizer aqui o visualizar, isto aqui é nas energias, estou a ver aqui, este é um widget que foi criado a partir de um website que é sobre formas de energia e energias renováveis e, portanto, eu consigo visualizar. Portanto, no fundo, dá-me algum controle de verificação. Não é completo, porque isto é uma janela, mas pelo menos eu consigo verificar se digamos, se está visível. Permite também colocar, digamos, outro tipo de recursos, que aliás já era possível na versão anterior,
que é uma coisa que é o Web Folder, ou seja, para além da possibilidade da criação de recursos a partir de um ficheiro flash, que é a situação mais simples, é também possível colocar, digamos, mini websites dentro do sistema. Este é, por exemplo, o exemplo de um recurso que tem várias pastas e subpastas e que, a partir de um ficheiro HTML de arranque, dá acesso ao conjunto de outros ficheiros e, no fundo, do recurso e, portanto, é possível, nesta versão, ter essa possibilidade. Portanto, isto aqui também posso apagar. A outra facilidade é eu poder apagar os meus widgets e tem uma outra facilidade que é a parte da edição. Ou seja, na versão anterior eu não conseguia editar, mas aqui eu já posso editar. Posso ir aqui ao tamanho, por exemplo, o widget width, que é a largura, e ir aqui ao widget height, que é a altura. Não sei se recordam, mas eu, por exemplo, tendo só o sítio, ok, que é isto, eu consigo converter em código de Ember como coloco aqui esta frase do iframe source igual e termino com o id igual 800, neste caso porque era 800 de largura, 600 de altura e depois termino com fechar parênteses barra iframe. Portanto, esta é a forma que eu consigo de incluir um website como código de Ember. Depois a outra questão é que tenho que colocar sempre aqui um ícone, vai ser o ícone que eu vou utilizar. Tenho depois aqui também a descrição do widget e pronto. E a seguir submeto esse widget. Portanto, esta é uma facilidade que não existia anteriormente e que foi colocada nestas novas versões. Depois temos a parte da criação. E na parte da criação, exteriormente, ela está muito parecida com aquilo que era anteriormente, do ponto de vista visual, mas tem algumas mudanças. Uma é o código de Ember, em que eu coloco aqui o código de Ember, tal como nós já tínhamos visto. Outra é de importar um ficheiro, e neste caso a única coisa que eu tenho que fazer é procurar o ficheiro em Flash, dar-lhe um nome, escolher um ícone e carregá-lo. A grande diferença aqui foi na opção Web Folder. E na opção Web Folder, o que ainda não está a aparecer, já apareceu agora, na opção Web Folder o que é que acontece? Eu tenho que zipar o ficheiro com as várias subpastas e depois basta fazer isso, já sabem que tem que ter digamos, um ficheiro HTML que faz o arranque desse sítio. A partir daí, o sistema recebe esses ficheiros que estão zipados e cria esse widget. E basicamente é dessa forma. O W3C Widget é mais complicado. Está descrito naquele manual que foi feito ano passado. Em princípio, não estou a ver que seja necessário fazer um W3C Widget. Mas porquê? Porque o Web Folder responde basicamente àquilo que também o W3C Widget faz. E é muito mais simples de realizar. Pronto. E relativamente aqui à criação, está feito. É esta a forma digamos, de utilizar. Eu tenho aqui nos meus favoritos algumas ferramentas que já coloquei e, portanto, esta é outra das facilidades, ou seja, eu posso colocar aqui favoritos. E como é que, portanto, se eu for aqui aos widgets, está um bocadinho lento, mas é possível depois
passar. Aqui tem também informação. Outro aspecto é o código de embed, ou seja, isto já sabem como é que funciona. E depois podem também, digamos, fazer a revisão e fazerem os comentários. Basicamente é a forma de utilizar e de pesquisar também a parte dos widgets. E basicamente é isto, não há assim mais nada relativamente à utilização do Widget Store. O que é diferente relativamente ao Widget Store do ponto de vista do estudo? É que Portugal foi escolhido como estudo de caso para os widgets e portanto, nós vamos ter que fazer aqui algumas ações específicas. Eu ia mostrar aqui até que Portugal, nomeadamente, vai ser necessário, não sei se recordam, este é digamos, o site que foi inicialmente feito e continua ativo, não é? Por um conjunto de professores do ciclo 4, alguns colegas ainda se mantêm para o ciclo 5, mas que foi construído de raiz, e basicamente o que nos pedem é que se vá atualizando este blog, e portanto é isso que eu depois enviarei algumas indicações mais precisas sobre a forma de fazer isso, mas esta, digamos, vai ser o ponto onde se vai apoiar alguma da informação do ciclo 5. Já sabem que aqui também está o manual. Este é o manual ainda da versão 1.2, porque é um manual ainda da versão anterior. E, portanto, tem algumas imagens. No concreto, ou no global, ele é parecido. No entanto, nós vamos atualizar para a nova versão e o que vai acontecer é que algumas imagens foram ligeiramente alteradas. No essencial, ele mantém-se válido e pronto, é o que existe. Também de referir que vamos oportunamente enviar um link para que os colegas preencham para cada atividade de aprendizagem quais foram os widgets que utilizaram. E, portanto, isso vai ser pedido e é natural que a coordenação peça para que sejam entrevistados, não sei se vão pedir ou não, mas é possível que venham a pedir a colaboração de professores relativamente à utilização dos widgets. E basicamente dos widgets não tenho assim muito mais a dizer. Não sei se têm alguma pergunta. Se tiverem alguma pergunta, façam por favor através do chat, está bem? Ok. É uma pergunta do Carlos Cunha. Como é que coloco como favorito? Bem, quando a internet está a funcionar, há uma funcionalidade que permite selecionar o widget e colocá-lo como favorito. E depois o que acontece é que com essa indicação o sistema acaba por aparecer como favorito. Ela agora está muito lenta, eu nem sequer vou tentar porque isto está tão lento que fica muito, nem sequer vou conseguir. Portanto, mas eu enviarei algumas imagens de como é que isso é feito. Está bem, Carlos? A Liliana, como é que eu zipo o meu website? Ok. Então, é assim, se eu quiser, vamos imaginar, somente que eu vou tentar fazer aqui algo que
tem a ver com isso. Ora bem, como é que eu faço? Isto é para responder à questão de zipar o website. Eu tenho aqui o website, quer dizer, ainda não tenho cá nada, mas vamos imaginar que eu vou buscar, eu vou agora aqui ao portal das escolas. Buscar um fecheiro. Peço desculpa, estou aqui à procura de um fecheiro que tenha, digamos, tenha um zip. Vamos imaginar que é um aqui de matemática. Ok, já descobri das sequências. Copiar e colar. Ora bem, este é vamos imaginar que eu tenho um recurso que no fundo tem aqui um player, que é o GeoPlayer, onde reparar que aqui já não aparece o index, ou seja, nesta nova versão eu já não preciso colocar o index. E depois o que tenho que fazer é que tenho que chegar aqui, seleciono tudo e coloco numa pasta zipada. Ok, eu chego aqui e chamo-lhe sequências, porque é o nome, está bem? Está aqui sequências e agora vou tentar, ele está um bocadinho lento, mas a partir deste fecheiro sequências posso colocá-lo no Widget Store. Portanto, é este fecheiro que tem neste, se eu abrir agora, eu vou agora no zip, vou abrir só o zip, e onde reparar que este fecheiro tem estes fecheiros todos cá dentro. Okay? Ele tem que ter sempre um HTML de arranque, mas se tiver este HTML de arranque, portanto, não é necessário que se chame index. Esta foi uma das alterações.
o sistema automaticamente vai à procura de um HTML e assim, o primeiro HTML que encontrar pensa que é o arranque. No entanto, se eu tiver vários ficheiros HTML, existe um algoritmo que pede para que o utilizador escolha qual é que é o ficheiro de arranque. Portanto, se eu tiver, vamos imaginar que eu na vez de ter um HTML tinha dois. O sistema, não sendo constante a existência de um ficheiro chamado index, não sabe qual é que é o arranque. Então, o que acontece é que aparece uma mensagem no ecrã para que se possa escolher qual é que é o ficheiro de arranque. Portanto, isso foi como ficou estruturado. Não sei se... como é que... A Liliana, não percebo a pergunta da Liliana, espera aí. Morada do link. Liliana, desculpe, eu não estou a perceber a pergunta. Pois, eu tenho o website criado. Sim. Como é que eu agora chego a esta pasta com ele? Portanto, como é que eu o coloco dentro desta pasta? A parte do zipar eu já percebi. Ok. Página normal. A questão é como é que eu pego no link do meu website, portanto, o meu website que está na net, e faço até aqui. Ok. Não, é assim, se tiver um website na net, sim, tem que o descarregar previamente para dentro do computador. Ok. Portanto, vou lá e digo que quero... Exatamente. Quer descarregar e depois, a partir do momento em que tem a pasta, portanto, a ter a pasta, então aí zipa tudo. Mas, portanto, quando faz o zip, zipa com a estrutura toda. O que é que faz? Primeiro testa localmente a ver se localmente funciona. Normalmente costuma ser ao contrário, ou seja, costuma haver mais problemas quando eu tenho a funcionar localmente o sítio e depois nas websites não funciona por causa da questão dos nomes em língua portuguesa. Mas, portanto, mas pelo simples não, testa no disco local e se funcionar, agarra-me todos os ficheiros e zipa e depois a partir daí vai a opção Web Folder. Ok? Portanto, basicamente é isso. Se tiver, como acontece por exemplo em alguns websites, em que surgem vários ficheiros HTML na pasta raiz, a única coisa que tem que saber é qual é que é o ficheiro HTML que faz o arranque como se fosse um index. Ok. E o sistema, quando faz isso, ele detecta os ficheiros todos e dá-lhe uma lista e pergunta, então qual é que é o ficheiro de arranque? E tem que selecionar o de arranque. Está bem? Portanto, esta foi uma das alterações importantes, acho eu, que foram feitas e que não estavam. Ok. Então, há mais perguntas? Carla, estão a ouvir-se várias vozes. Eu, para já, agora... não devia estar a ouvir várias vozes. Ok? Pronto. Basicamente, sobre o Widget Store é isso. As alterações foi aquelas que eu já descrevi. Depois existe, eu vou criar também para esta utilização dos widgets e Widget Store, uma vez que somos estudo de caso, vou criar também um tema dentro do fórum técnico que vai ser utilizado, um ou mais, mas dentro do fórum técnico relativamente a este assunto, está bem? Portanto, eu vou dando notícias relativamente a isso. E agora, falar um bocadinho do People and Events. Não em demasia, mas ia fazer aqui quase que uma visita guiada, por assim dizer. Está bem? Só um momento que eu vou arrancar com isto e vou arrancar com o People and Events.
Tenho aqui, peço desculpa, há aqui uma pergunta que está através do chat, que é da Carol Valentim, querendo partilhar algumas aplicações do iPad. Ok, é assim, Carol, o Widget Store não é compatível com as aplicações do iPad. O que é que acontece? Pronto, são questões técnicas e de compatibilidade ou incompatibilidade, e portanto não é possível retirar e colocar algo diretamente em termos de widgets do iPad no Widget Store. Eventualmente o que poderá fazer é fazer uma página HTML ou algo parecido que aponte para um endereço onde está colocada a aplicação. Basicamente é a única coisa que eu estou a ver que seja possível fazer. Mas isso, Caro, o que nós podemos voltar a falar sobre isso, mas a ideia, e não sei se os colegas estão a utilizar ou não dispositivos móveis, uma das ideias é a criação no blog de um espaço específico para aplicações de dispositivos móveis. Se tiverem tudo bem, a Carol, como tem, nós sabemos que tem dos iPads, faremos digamos, um tabulador à parte em que os widgets, no fundo, são aquelas pequenas aplicações que já nos descreveu e que estão a utilizar. Portanto, vamos arranjar um espaço, pelo menos para que isso seja divulgado e que tenhamos essa informação também disponível. Eu iria passar agora, se não tem mais perguntas, eu iria passar aqui a partilha de ecrã. Okay. E iria entrar aqui no People and Events Directory. Eu já estou com o meu login feito e basicamente, não sei se recordam, o People and Events permite não só pesquisar, como encontrar pessoas, como encontrar eventos, e basicamente para já está dividido em duas partes. Uma, para encontrar uma pessoa com uma determinada característica, seja de uma determinada língua, que fala línguas, que seja especialista numa determinada área, etc. Mas também eventos. Esses eventos, neste momento, estão a ser alimentados de duas formas. Automaticamente, através de sistemas, nomeadamente que utilizam uma tecnologia que é o RSS, e também manualmente através de eventos que os professores colocam. Foi-nos pedido também que os professores portugueses, e não só, outros professores, colocassem, por exemplo, alguns eventos mais pequenos, ou seja, eventos em que tivessem algo relacionado com a educação, em qualquer tema, e que se passassem na própria escola. E, portanto, isso eu penso que é possível, uma vez que as escolas, pelo menos, estão sempre a realizar eventos e há sempre atividades, e, portanto, esse tipo de atividades também são válidas para colocar no People in Events. Do ponto de vista da pesquisa, é relativamente simples. Se eu quiser, por exemplo, encontrar especialistas, carrego aqui na opção Expert e ele diz-me logo que está ativa e em cima aparece-me logo o número de pessoas. Se eu quiser ainda alguém que fale, por exemplo, português, já só encontro 3 pessoas. Por acaso, uma é espanhola e uma é brasileira e outra é suíça. Portanto, o People in Events, qual é, digamos, não diria a facilidade, mas uma das características. Desculpa. Uma das características é precisamente ter poucas entradas e ser essas entradas
serem ligadas à educação e, portanto, muito focadas. Não sei se têm dúvidas sobre isto do People Event.